Estamos hoje aqui celebrando essa exposição dos 100 anos de arte moderna de 1922. Então, a emoção hoje de interpretar um poema de 1922 que teve uma repercussão muito grande naquela semana. Eu acho que a Semana de Arte Moderna, na verdade, foi um divisor de águas na cultura brasileira. Houve uma renovação muito grande, pela primeira vez, o Brasil começa a valorizar a sua própria cultura, né, a sua arte, independente de regiões. Enfim, eu acho que foi um grande momento da cultura brasileira. Tupi or not Tupi. Pai, desculpe, perdão. Então, que interpretação, hein? Obrigado, obrigado. Eu queria pegar o irmão do Carlos antes. Será que... Professor, jornalista, escritor Joamir Machado, hoje aqui prestigiando os 100 anos da Semana de Arte Moderna, promovido pelo Dr. Gilberto Schwartzman, também pelo Sérgio, pelo Francisco, aqui na Casa de Memória da Unimed Federação. Podemos dizer que foi uma semana muito rica, não só para a literatura, para a pintura, para a música, para as artes como um todo, né? Sem dúvida, a Semana da Arte Moderna mudou a história cultural do país. E esta exposição aqui, fenomenal. Resgata, coleção do Gilberto. E essa parceria aí do Gilberto com o Nelson Maia, aqui com o Instituto Unimed, com a Casa da Memória. Olha, isso aqui é de luxo. E toda aquela apresentação inicial, sensacional. Olha, o pessoal está de parabéns. Show à parte? Não, isso aqui enriqueceu, deixou mais lúdico, né? Isso aqui é primeiro mundo. Lúdico, bonito, artístico e quadros de grande valor. Uma exposição assim, show. E a sua presença chancela o evento aqui. Professor, parabéns pelo seu trabalho. Obrigado, obrigado. Estamos hoje aqui na Casa de Memória da Unimed Federação e eu tenho a grata satisfação e a honra de estar aqui com o Luiz Coronel e também com o Villa Lobos, né, Luiz Coronel? 100 anos da ressurreição dele. É a verdade. Podemos dizer que a Semana de Arte Moderna, os 100 anos da Semana de Arte Moderna, resgata um momento histórico, emblemático, mágico, inesquecível para as artes. Literatura, pintura, música e arte, não é isso? Bom, a sociedade engravida e chega um momento que dá luz o classicismo, o neoclassicismo estavam exauridos e havia um movimento econômico fantástico, São Paulo, o ciclo do café. Era a bola da vez. Então aquilo é uma geração do novo, que está oculto e rompe de uma hora para outra. Meu grande sonho seria que o agronegócio, tão espantoso, 3 toneladas de grão por habitante, criasse uma Semana de Arte Moderna, gerasse alguma coisa nova, libertasse a cultura brasileira das suas amarras. Hoje está aí os jovens também, cheios de talento. Interpretando Vilas Novas. E eu acho que também está fermentando no ventre da história alguma coisa nova para ser uma nova Semana de Arte Moderna para o mundo e para o Brasil. Como é que é interpretar Villa Lobos assim? Porque Villa Lobos ele tem um significado, ele tem um espírito que por si só ele fala muito e expressa muito. Claro, para mim é incrível estar aqui nesse lugar e poder interpretar essa figura tão excêntrica que é Villa Lobos, esse seu jeito de impressionar com a simplicidade do seu vestir. E o significado que ele tem para um estudante de música como eu é assim, grandioso na história do Brasil. O artista expressa um tempo e um espaço.
Se ele não expressar isso, ele não cumpriu a sua missão. As armações metálicas do mundo, empreendedores, políticos, trabalhadores, criam a grande armação metálica do mundo. A alma e o depoimento sobre a experiência histórica, quem dá são os artistas. São eles que dão o depoimento. Eles são os concretizadores. Quer dizer que eles enriquecem o fato? Não, mais do que isso. Tu não entenderia o Rio Grande do Sul sem saber o tempo e o vento. Tu não entenderia a Revolução das Mulheres sem pensar em Madame Bovary. Tu não entenderia a história dos egípcios sem ver pirâmides e a sua pintura. Ou seja, o artista é aquele que consolida a imagem que a realidade concreta do cotidiano cria. A arte como expressão da alma. A arte como concretização da experiência humana. Luiz Coronel, é sempre assim um grande aprendizado conversar com o Luiz Coronel, porque ele acrescenta muito, ele agrega muito. Nós podemos dizer que a Semana da Arte Moderna nos deixou um legado que nós respiramos até hoje, de tão forte que ela foi. Sem dúvida alguma. Eu, quando a vida me chateia, eu me lembro de um verso Manuel Bandeira: mas para que tanto sofrimento, se lá fora o vento é livre na tarde? Não é? Me lembro de um verso do Manuel Bandeira. Não... Vamos concluir com uma frase fundamental do Prêmio Nobel do México, Otávio Paz: a memória é tão importante quanto a imaginação. A memória é tão importante quanto a imaginação. Se tu refaz essa memória, tu está estimulando a imaginação. E povo que não tem memória acaba sendo estragado. Sem dúvida. Bom, aqui ó, tivemos a honra aqui do Luiz Coronel, do Vila Lobos aqui, interpretando Vila Lobos aqui, que provavelmente assim nos enriqueceu e provavelmente nós entramos de um jeito e vamos sair de outro aqui depois desse momento, né, Luiz Coronel? Saber que a juventude... essa semana 3 meninas milongueiras me convidaram para ouvi-las na biblioteca pública. Menininhas tocando milongas. Ou seja, a coisa não morreu no galpão crioulo, a coisa está viva. Sirvam as façanhas de todos, principalmente dos 100 anos da Semana de Arte Moderna de Modelo a Toda a Terra. Muito obrigado. Muito obrigado. O Schwartzman hoje aqui prestigiando a exposição, onde o curador é o seu irmão, o médico também, como o senhor Roberto Schwartzman. Isso aqui é uma Disney, isso aqui é algo indescritível, né? Olha, o meu irmão é uma pessoa fantástica. Coordenar 100 anos de arte moderna no país não é para qualquer um. Nós nos sentimos muito orgulhosos que ele certamente, agora que ele está envolvido com a biblioteca e o Teatro São Pedro, ele vai elevar o nível cultural da nossa sociedade. E eu, como irmão, fico muito orgulhoso de ver pessoas como o Luiz Coronel. É fantástico isso. E temos hoje aqui bem também prestigiado esse evento, né? Sim. Muitas pessoas fantásticas ligadas à cultura, eu citei o Coronel, o Luiz Coronel agora, mas isso seria injusto se eu começasse a falar o nome das pessoas aqui. Então está uma noite muito agradável, a exposição está muito bonita, existem quadros da Tarsila Amaral que eu não imaginava que poderia estar aí, então nós estamos muito felizes. Obrigado, doutor. Saúde, um grande abraço, muito obrigado. Presidente da Unicred novamente, hoje aqui, dessa semana pela segunda vez, nós estávamos nos 70 anos do CREMERS, na quinta-feira e hoje, sábado, aqui na exposição dos 100 anos da Semana de Arte Moderna, que foi muito rica em significado, revolucionou a literatura, a pintura, a arte como um todo, a música. Foi muito rica essa semana para a história do Brasil, não é isso? Realmente hoje nós estamos vivenciando aqui uma iniciativa espetacular da Casa de Cultura aqui da Federação. Seu colega que é médico também, Gilberto Schwartz. Isso, que tem, ele é o curador também desse momento aqui, Gilberto Schwartz. Mas essa ideia da Federação, né, em ter essa casa, né, que provoque a cultura através do nosso também querido colega Dr. Mai, isso traz um grande adepto, escritor, né? Então isso torna
também mostra outro lado da Unimed Federação, né? E do interesse que os médicos sempre tiveram com a arte. Então esse é um momento importante. Nós estamos vendo aqui inúmeros visitantes, muitos colegas, né? E acompanhantes. Isso torna novamente aqui a Santa Terezinha um ponto de encontro de arte. Obrigado, presidente. Obrigado. Brito Velho, artista plástico, aqui hoje prestigiando a exposição na Casa de Memória da Unimed Federação, e hoje aqui prestigiando esse evento, a exposição dos 100 anos da Semana de Arte Moderna 2022. Podemos dizer que a Semana de Arte Moderna nos oxigena até hoje de tão forte que foi a energia, a iniciativa e a quebra de paradigma, e também cortar o cordão umbilical com o clássico e trazer o moderno que nos respinga até hoje, não é isso? É verdade. A Semana de 22 foi tão importante porque pegou São Paulo numa época que estava muito caipira, muito atrasado a nível de impressionismo e coisa assim, e chegou um grupo de artistas que vieram da Europa e fizeram uma exposição e eventos musical, exposições fantásticos que mexeu com São Paulo, e isso mexe conosco até hoje. Isso fez com que surgisse a arte moderna e tudo mais, e liberando até a arte contemporânea, né? Foi muito importante. E foi fundamental. E tem influência até agora. Que foi nas artes, não foi só na literatura, não foi só na música, não, foi na poesia. Inclusive, ele pegou um conceito, ele foi extremamente... Ele pegou todo o ecossistema da arte, né? Exatamente, pegou tudo que havia, todo o setor, balé, tudo, teatro, música, tão forte, mexeu, foi uma pancada assim. Tá todo mundo certinho, levaram uma pancada e despertaram. Exagero de dizer que a Semana de Arte Moderna de 22, ela deu um start para que nós descobríssemos a nossa identidade? Acho que sim, porque a partir dali a gente começou, a partir da influência europeia, a produzir coisas nossas, entende? Inclusive o Vila Lobos começou também a ter composições mais populares, né? Exatamente, assimilando, digerindo aquela mensagem. Dizia um que dizia comer e vomitar, quer dizer, a arte brasileira, é um pouco isso. Brito, um abraço. Um abraço para ti, tudo de bom. 100 anos da Semana de Arte de Porto Alegre, aqui na Casa de Memória da Unimed Federação. Eu tenho a honra e o prazer de receber Mário Engel, que é arquiteto. Mário, podemos dizer que a Semana de Arte Moderna, ela foi tão forte que ela não foi só na literatura, foi na pintura, não foi só na literatura, na pintura, foi na arquitetura também, foi na música, foi na literatura, foi na arte, enfim, ela foi tão forte que ela pegou tudo aonde tinha a expressão da alma, estava presente a Semana de Arte Moderna, não é isso? É isso aí, e o Gilberto, como sempre, começa hoje aqui na Unimed, aqui no Projeto Memória deles, uma exposição incrível que tu vai ter a chance de estar vendo. Tem tudo aqui, tem Cícero Dias, tem tudo, o que tu quiser tá aqui de Cavalcante, tá aqui para ver, tá aqui, é só vir, tá todo mundo, os originais dos livros, é fantástico, né? E uma coisa que é bárbara. De 22 se transferiu para Porto Alegre hoje. Hoje ela se transfere para cá, e uma coisa, o Gilberto inaugura, né, um momento que está junto com a Bienal, está junto com o Summit, que é Porto Alegre no centro do que o Brasil produziu nesses anos. Conecta com tudo. Porque a Bienal vai falar da arte moderna e o Gilberto traz aqui, ele entra pela literatura, pela medicina, pela história dos médicos que são escritores e que nos fizeram como nós somos, né? Eu sou um homem de 67 anos como o Gilberto, mas passando o Summit, que tu tivesse lá conosco toda semana, o Summit moderno, deixou um mantra da conexão e da solidariedade. Exato. E da colaboratividade. Sim, mas isso é a Semana de Arte Moderna, é ser curto, é que a gente não imagina o que era, os caras andavam a cavalo em 22, gente. Eu fiz agora um prédio no Rio de Janeiro que era um restauro D22, não tinha garagem porque os caras chegavam de carruagem. Olha a maravilha, essa é a maravilha. Nós temos que entender isso. Olha o que faz 100 anos. 100 anos muda o mundo. Você andava de carruagem há 100 anos atrás. Mário, que sirvam as nossas façanhas e de todos, principalmente da Semana de Arte Moderna, que nos trouxe muita luz
que nos trouxe muita lucidez, que nos trouxe uma oportunidade de nos encontrar e descobrir a nossa identidade como os brasileiros e se divorciar um pouco da Europa e nos encontrar a nossa identidade de modelo a toda a terra. É isso aí, de modelo a toda a terra. E eu acho que se vocês vierem aqui, tá, eu tô vendo ele ali, ó. Macunaíma, primeira edição da coleção particular que está em Porto Alegre. É fantástico. Venham aqui ver. Estamos hoje aqui na Casa da Memória da Unimed Federação, que é exposição dos 100 anos da Semana de Arte Moderna. Tenho a honra e o prazer de receber aqui a Elizabeth Torresini, que é historiadora e poder nos falar sobre a importância da Semana de Arte Moderna, que faz 100 anos, mas parece que foi ontem. Tamanho o legado que ela deixou, não só na literatura, mas na música, não só na literatura e na música, na arquitetura, mas também na pintura, na escultura, enfim, aonde tinha expressão da alma do ser humano, estava presente a influência da Semana de Arte Moderna. É isso aí, professora? Sim, com toda certeza, ela tem uma importância enorme em todos esses setores culturais, mas há um aspecto que me chama muito a atenção na Semana de Arte Moderna, que é a valorização do Brasil, a valorização da nossa cultura, a valorização do povo, a valorização das cores do Brasil. Um rompimento com a Europa, um rompimento onde uma oportunidade que a Semana de Arte Moderna nos deu de nos descobrir a nossa identidade como brasileiros. Né? Exatamente, exatamente. E uma identidade alegre, uma identidade dinâmica, uma identidade... rígida, né? Sim, e com muitos elementos da cultura popular, né? Basta ver a obra do Villa-Lobos, é uma interpretação do Brasil. Então, de uma certa maneira, os artistas, os arquitetos, músicos e escritores que escreveram nesse período e que formam esse grupo, eles fazem uma interpretação do Brasil muito rica. Uma mudança de chave total, né? Total. 360 graus. Total, total. Mais do que um protesto, foi um passo à inovação. Sim, um passo que está aí até hoje, né? Está aí até hoje, porque até hoje, de uma certa maneira, nós ainda bebemos, né, nessa experiência, que é uma experiência de valorização do que é nosso. Professora Elizabeth Torresini, historiadora, muito obrigado pelo depoimento. Obrigada também. Estamos hoje aqui na Casa de Memória da Unimed Federação, 100 anos da Semana de Arte Moderna de 1922. Doutor Gilberto, o que significa 100 anos da Semana da Arte Moderna? Na realidade, o nosso desejo foi fazer uma homenagem, uma celebração aos 100 anos desse movimento que, na realidade, ele acontece em São Paulo, não numa semana, mas em 3 dias, no dia 13, 15 e 17 de fevereiro de 1922, no Teatro Municipal em São Paulo, que foi como que um ato simbólico de um tipo de movimento de vanguarda, que nós chamamos, que já vinha acontecendo na Europa já há 2, 3 décadas e também fora da Europa, e que também se reflete no Brasil, que é aquele desejo de se criar uma estrutura nova na cultura, um outro tipo de inteligência cultural, como dizia o Mário de Andrade, para o nosso país, diferente daquele modelo da arte convencional. Por quê? Porque era um momento em que havia grande urbanização, tecnologia, inovação, as velocidades mudam. Isso, a eletricidade surge, os saraus se tornaram possíveis a noite inteira com eletricidade, porque a luz de velas era mais difícil, não é? Então, há esse desejo de se quebrar com os paradigmas convencionais, por exemplo, com o simbolismo, o parnasianismo na poesia, as estruturas muito rígidas nas artes, com regras disso, daquilo. Então, essa tentativa
narrativa de uma liberdade. E isso vai da literatura, música... Todas as expressões culturais. Claro que na semana há um predomínio de literatura, artes visuais, música, né? Então, o que acontece? Esse grupo, ele acaba, por circunstâncias até estratégicas, fazendo esse evento em São Paulo, porque os paulistas queriam ter protagonismo. O café havia enriquecido muito São Paulo, havia industrialização em São Paulo também, e esse movimento ganha o apoio da aristocracia, até do Washington Luiz, que era o presidente do Estado e depois presidente da República, não é? Então, acontece no Teatro Municipal, e há essa reunião que, na realidade, teve grandes elementos de querer chocar, criar notícia. Esse movimento, na realidade, é uma transformação que acontece ao longo do tempo, antes, durante e depois, e que se vê reflexos até décadas depois, com o tropicalismo, com, por exemplo, o livro Macunaíma, no teatro, né, com o Rei da Vela, que foi encenado décadas depois, que o Oswald escreveu, né? Então, essa ideia, e hoje o que nós queremos é celebrar esses 100 anos mais pelo seu simbolismo. E a importância do Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade... O Mário de Andrade foi, digamos, o centro intelectual em torno do qual todas as coisas aconteciam. Ele era um líder, e era uma pessoa assim, ele era músico, era professor de música, dirigiu o Conservatório de São Paulo, trouxe muitas das músicas populares, colocando numa pauta, dando, digamos assim, um pouco mais de sofisticação, registrando a nossa cultura musical popular. O Oswald era um elemento assim de contestação, foi muito importante para o movimento. Manuel Bandeira, que não teve presente, mas é fundamental em todo o processo. O Mário de Andrade primeiro que eu falei. O Oswald, o Manuel Bandeira não teve presente, mas era parte, é um modernista que amava... E a exposição vai de quando a quando? Vai por todo o mês, até o dia 10 do mês que vem. Obrigado. Obrigado.